A FUNPEC, Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, foi criada em 10 de março de 1983. Um de seus objetivos é promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais por meio de cursos, publicações, periódicos, comercialização e distribuição de livros nacionais e importados. A FUNPEC está localizada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone 3620-1251. Olá, e aqui estamos mais uma vez para um ponto e vírgula especial. Vocês estão lembrados do nosso ponto e vírgula passado? Foi lindo, não foi? Aquela mostra lá do nosso sarau de lançamento da nossa revista, ponto e vírgula. Esse é o xodózinho. E por falar nessa revista aqui, para vocês no programa passado, que dia 16 de março nós teremos um outro sarau, um sarau muito especial. Vamos homenagear a mulher. E teremos também o lançamento da terceira revista. Vocês nem imaginam como está linda a terceira revista. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, Eli Vieites Lisboa. Vamos falar com ela já já. Muita coisa para bater papo aqui. Mas antes desse bate-papo com a Eli, eu quero falar para vocês de alguns livros. Estão lembrados também que no programa passado eu falei que leria um poema do nosso querido Júlio César Bridon dos Santos. O Júlio César, que é marido da Arlete Trentini dos Santos, essa pessoa fantástica. Aliás, esse casal é maravilhoso, lá da cidade de Gaspar. E o Júlio César tem um livro Momentos de Reflexão. Olha, esse livro. Eu aconselho vocês a comprarem esse livro. Onde? Na Bookstore. A Bookstore fica ali na rua Garibaldi, 1796. Vai lá, os livros do Bridon e da Arlete estão lá. Agora, gente, é coisa muito boa ficar no meio de livros, não é? Eu recebi hoje de presente, aliás, a Eli trouxe aqui para mim, e eu tenho que agradecer o Newton Chiaretti, que lançou recentemente o livro Rabiscos na Roça. Muito obrigada, viu, Newton? Nós vamos ler um poema seu agora. Eu, só de dar uma olhada aqui, já gostei, viu? Daqui a pouquinho eu vou ler um poema seu. Tenho que falar do livro do César Augusto Batista, Ame-se. Um ensaio sobre autoestima. O César também estará na nossa revista Ponto e Vírgula do mês de março com um artigo. Gente, vocês vão ver que legal o artigo dele. Quem não se enfeita por si só se enjeita. Sabia disso? Vai ver o artigo. E recebi também agora mesmo o Dr. Isal Carneiro Soares, me entregou esse livro aqui, olha, Antologia Literária, A Vida Me Conta Histórias. Essa antologia aqui tem um artigo do Dr. Isal que nós vamos ler um pedacinho também. O livrinho da Arlete, ela que escreveu Histórias da Vovó Lili, que eu já mostrei para vocês também, né? Esse livrinho aqui, maravilha, aquelas historinhas deliciosas que só a Arlete sabe escrever. E o Piloto, né? Que é um livro bilíngue. Aqui você tem a parte em português, o cãozinho amigo, e desse daqui, Little Pilot, The Friendly Dog. É legal, viu? Você vai aprendendo inglês e português. Bom, eu vou começar então com o poema do Júlio César Bridon dos Santos. Preste atenção na mensagem linda. Por aqui você já vai ter uma ideia de qual é o estilo desse grande poeta gasparense. Paz interior. Ilumina tua mente, tendo somente belos pensamentos, pois deles dependerão teu bem-estar e a tua paz interior. Com a chama viva da energia divina, cerrarás os ouvidos
para não escutares o mal, e calarás tua voz, para que dela não brotem palavras cujas sementes poderão germinar e produzir maus frutos. Criando a força interior com a tua maneira de ser e falar, atrairás para ti somente a luz divina, que preencherá teu coração de amor. E o J.C. Bridon, chamamos ele J.C. Bridon, ele é tudo isso. E foi uma felicidade muito grande ter conhecido esse casal. Nota 1000 para vocês aí. Agora, aqui do livro Rabiscos na Roça, do Newton Chiaretti. Vou ler o poeminha porque é pequenininho, mas isso não quer dizer que ele não seja um grande poema. Bambuzal. Imagine você aí, um bambuzal. Às vezes, do lado poente, vinha um vento danado, forte, esquisito. Morreu o padre, diziam os velhos. Chuva de pedra, os novos. Vai sujar a roupa, as mulheres. Depois, se aquietava tudo. Virava uma calmaria até triste, de tão calmo que ficava. Parabéns, Newton, parabéns. Dr. Isao. Aqui o Dr. Isao tem um texto aqui dessa antologia que ele fala: a vida me conta histórias. Ele começa: tal é minha profissão. Um médico ultrapassado que ouve histórias e suas influências na doença e na saúde. Sim, porque a medicina científica de hoje não permite escutar a história do antigamente chamado paciente. É mesmo, né, gente? Ninguém tem, né, muita paciência, não. Bom, eu vou pular aqui. Uma paciente, após 2 horas contando suas histórias, saiu exclamando: até que, enfim, um médico me deixou falar. Assim a vida me conta histórias das mais variadas possíveis e com nuances bem diferentes. Histórias de nogra e sogra não faltam. Adolescentes contando histórias de pais são frequentes. Avós contando histórias de netos também. Funcionários reclamando de patrões e vice-versa. Angústia, tristeza e ressentimento por traição. Conflitos com profissão também aparecem. Bom, esse é um pedacinho, né, da crônica de Dr. Isao, que está aqui nesse livro. Parabéns, Dr. Isao. Falar agora de quê? Bom, já falei. Esse livro aqui nós vamos mostrar, olha, esse daqui também é bilíngue. Uai, por quê? Ah, mas é lindo demais. Não vou falar muita coisa hoje não, porque eu vou falar depois. Hoje nós ficamos com momentos de reflexão do Bridon. E agora, o meu bate-papo com Eli Vieites Lisboa. A Eli, que é escritora, é colunista do jornal A Cidade, aqui de Ribeirão Preto, e domingo é obrigatório, né? Você abrir o caderno, a parte da C lá, a primeira coisa é ler Eli. E a Eli é crítica literária também. E é com ela que eu bato um papo agora. Tudo bem, Eli? Tudo bem, Irene. E se você me permite dizer, você é a âncora mais inusitada que eu conheço, porque você me fez um convite e disse... Não me falou sobre a pauta. Eu perguntei, nós vamos falar sobre o quê? Você falou, sobre tudo. Então, eu falei, tá certo. E agora, quando eu sentei nessa cadeira aqui, que mais ou menos parece assim uma cadeira na hora da morte, né, qualquer coisa assim, eu falei, você disse, você trouxe seus livros? Eu disse, mas quais? Os 13 que eu publiquei? Você disse, não. Os 4 últimos, etc. Eu disse, não, eu não trouxe nenhum livro. Quer dizer, poderia ter trazido Tempo de Colher, poderia ter trazido os poemas de Replantio, ou o último, o lançamento de contos, que é o Girassóis de Girona. Mas, minha querida, infelizmente, eu não trouxe nenhum. Falha minha, viu? Eu cometo essas falhas aí com os meus convidados. Mas vamos começar falando do Girassol de Girona. Você vai me falar desses contos e depois desse, o Tempo de Colher também, né? Que foi São os mais recentes. E qual é o outro? O Replantio de Outono, que são poemas. Não, são poemas. Mas você não vai fazer uma segunda edição? Não. Ele foi lançado em 2010 e esse ainda não dá para...
A gente sempre pergunta qual é o melhor deles, na sua opinião. Aí é uma pergunta cretina, não é? Porque não, aí é covardia. Não é cretina, é complexa, né? Porque são gêneros variados, porque o Tempo de Colher são artigos que eu publiquei durante 10 anos na cidade e reuni os que eu mais apreciava e publiquei no livro. E, por incrível que pareça, apesar de ser artigos já publicados na cidade, é o livro que mais sai, é o Tempo de Colher. E tem o Replantio de Outono, que são poemas, e que eu gosto muito do livro, mas, coitadinho, eu não fiz lançamento, eu não fiz nada, sabe, do livro. Apesar de ter as críticas iniciais do livro são de gente muito boa, o Valdomiro, o Menalton, a Nilva, todas elogiando o livro. E tem a segunda edição que lancei recentemente, que é dos Contos Girassóis de Girona. Que lindo, né? E depois que eu fiquei ouvindo curtos. E a história que você colocou, porque o nome Girassóis de Girona, eu já fiquei apaixonada por Girona também, sabia? É uma cidade famosa, né? Perto de Barcelona. Ô Eli, agora, como eu falei para você, nós vamos falar de tudo, à medida que eu for me lembrando das coisas é que eu vou falando, né? Vamos falar que o Jugurta, seu marido, vai lançar um livro dia 18 de maio, já está marcado, não é? E é interessante porque os filhos e netos dele estão muito entusiasmados, porque ele nunca escreveu. E há uns 2 anos eu falava, Jugurta, você tem uma vida muito inusitada, muito estranha, muito bizarra, então por que você não coloca esses fatos acontecidos? Porque ele não gosta de ficção. Por que você não coloca isso num livro? E ele começou a escrever, publicou uns 2 ou 3 textos, o pessoal gostou muito, porque são textos escritos numa linguagem muito simples, muito direta, e textos em literatura testemunhal, são textos verídicos, são fatos verídicos. E o livro dele, realmente não, porque é do meu marido, o livro dele está muito interessante. Como esse artigo, você que tem a revista, né, que já leu, ele escreveu um artigo aqui, Chumbrega. Eu achei genial, viu, esse artigo aqui do Jugurta. É mais ou menos desse estilo. São crônicas e contos, né? E realmente, mas o conteúdo é que é assim, muito diferenciado e muito estranho, sabe? Porque são fatos assim muito inusitados, tem muito fatos de defunto, tem muito fatos de desastre, porque o Jugurta é assim, eu se passo perto de um desastre, eu rezo e sigo. Ele desce, pega o defunto e tal, desentorta, traz, arranca de lá de dentro. Enfim, é um meio participante demais da conta. Eu sou como você, viu? Não vem esse negócio de parar, não, viu? Isso daí... Bom, Eli, eu quero que você me fale, você participou da última reunião da Feira do Livro. Sim. O que tem de novidade? Olha, foi uma reunião muito interessante, porque há uma série de mudanças, né? Agora, na realidade, não é mais uma feira do livro, agora é como se fossem 3 feiras do livro, né? Porque vai haver a do Centro, vai haver do Maurílio Biagi, né? E vai haver também assim, umas mudanças como vai haver um leva e traz, que vai levar e trazer o pessoal todo gratuitamente, e vai haver no Espaço Kaiser também. Então, parece-me que... Os shows, né? Parece que vão para lá, né? Os shows vão, mas eles diminuíram muito, porque houve muita reclamação sobre shows na Praça 15. Então, essa mudança dos shows para o Espaço Kaiser, que é muito bom, há uma diminuição, assim, de número de pessoas, que aqui na praça, às vezes, tinha 15 mil, 20 mil pessoas. Lá cabem 8 mil, né? Mas parece que as diferenças, as mudanças foram muito bem aceitas. E o fato das crianças, toda a editora, livro relativo à criança. E as crianças, o cinema, teatro, tudo que contar histórias, tudo que é de criança será feito no Maurílio Biagi, que é um espaço enorme e bem fechado, fácil de controlar, né? E não é mais seguro, né? Não é. Parece que foram muito bem aceitas estas eu também concordo com você. Pelo que eu ouvi assim de comentário, eu não pude estar presente nessa reunião, mas parece que todo mundo está feliz com essas mudanças, né? Eli, nós vamos parar uma breve pausa e voltamos já para a gente continuar falando sobre isso. Espere mais um pouquinho aí, tá? Já nós voltamos. A FUNPEC, Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, foi criada em 10 de março de 1983.
Um de seus objetivos é promover a divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e culturais por meio de cursos, publicações, periódicos, comercialização e distribuição de livros nacionais e importados. A FUNPEC está localizada na Rua Floriano Peixoto, 2444. Telefone 3620-1251. Voltando com ponto e vírgula, vamos continuar esse bate-papo bem agradável aqui com a Eli. E eu falei que nós vamos continuar falando sobre a Feira do Livro, não é bem sobre a feira, viu, Eli? Eu gostaria, porque você sabe que o ano passado nós fizemos o lançamento dessa antologia aqui, dia 10 de dezembro. Né? O ano passado nós fizemos o lançamento da primeira antologia dia 22 de maio e dessa segunda dia 10 de dezembro. Agora a terceira, você sabe que vai continuar com a FUNPEC. Aliás, eu tenho que mandar um abraço para todo mundo da FUNPEC. O professor Duarte logo estará aqui também para falar sobre isso. E ela já está, vamos dizer, no forno. E eu estava pensando em fazer o lançamento, porque segundo o que eu ouvi falar, que o stand dos autores locais esse ano vai ser enorme. Excelente, muito maior, um local para se sentar. Está assim, onde era aquele antigo palco, vai ter o stand dos autores, que está em 2 espaços assim, e está muito bonito o espaço. Então, para quem pretende lançar livros, ou talvez até para lançar também da antologia, eu acho que seria muito pertinente que fosse lançado ali. Então, eu estava pensando isso, viu, Eli? A antologia traz escritores variados de Ribeirão Preto e até da região, não é? Sim, então, sim. E há uma novidade... Nós temos escritores até de Brasília, você acredita? Aí que está. Há uma novidade que alguém falou lá na reunião, que parece-me que 15 ou 20 cidades da região estão participando efetivamente da Feira do Livro. Olha, então eu acho que seria uma coisa muito pertinente, porque isso aí é representativo da vida cultural de Ribeirão Preto. Sim. É bom você pensar nisso, porque eu acho realmente muito bom. Eu pensei, se realmente o stand for aquele tamanho, do mesmo tamanho agora que era o palco, nós podemos organizar lá grandes coisas e fazer o lançamento da antologia lá, porque nós temos mais ou menos 60 participantes da antologia. Você vê, é um número considerável, não é? Pessoas assim de fora. Às vezes a mudança de espaço é muito interessante. O lançamento que houve no Regatas, por exemplo, foi maravilhoso. Foi agradável, e você sempre intercala música, etc. Você é bem de sarau, assim, fica muito bom. E foi lindo o lançamento lá no Regatas. Então eu acho que esse lançamento lá na Feira do Livro pode ser, assim, muito interessante. A gente vai pensar aí, então, provavelmente vamos levar para fazer o lançamento no stand dos autores locais, que eu acho que vai ficar bem legal. Mas vamos ver com os nossos como é que as coisas ainda caminham. Agora, a revista aqui, você viu a qualidade das fotos, e eu estou voltando a falar da revista porque é o meu xodó. Você sabe que a terceira, o lançamento dela, sabe quem é que vai animar a parte musical? Já que você falou intercalando com música, Gustavo Molinari, Leandro Silva, esses estão lá, e Rafael Eide e outros convidados de Gustavo. Precisa falar mais alguma coisa? Nada. Irene, estou falando para todo mundo e dizendo o seguinte: você conseguiu algo notável fazendo essa revista. Sabe aquela frase que eu gosto muito? Você não sabia que era impossível, foi lá e fez? Você conseguiu isso porque tem se falado há muitos anos de uma revista ou um suplemento literário, e nunca ninguém conseguiu. Os suplementos literários do Brasil estão desaparecendo, porque a literatura é muito trabalho e talvez é difícil, e você tem um dom de trabalhar com isso, trabalhar bem. Mas você vê, no Brasil, eu conheço, que mexe com literatura, um tabloide em São Paulo, que é o Linguagem Viva, um jornal excelente de Curitiba, que é o Rascunho, e a revista da Irene Coimbra. Você entende? É algo notável e ainda uma coisa incrível. A revista é gratuita. Quer dizer, isso não existe, menina. Então, eu acho que realmente é algo muito expressivo e que você deve... Você fala que é seu xodó? Não, você deve tratar com muito carinho mesmo essa revista, porque é algo notável que você Porque fez. Ela é uma revista eu considero, de altíssimo nível. Porque todos os colunistas que estão aqui são da mais expressiva, vamos dizer, da altíssimo nível aí da literatura.
Tipo Eli Vieites, Lisboa, imagina. que é nome que, quando se fala em Eli, todo mundo já sabe. Além de uma crítica vindo de Eli, já é assim, um aval poderoso, não é? Não, e as fotos ontem eu são estava conversando com a Mini viu a revista ontem, Ah. a Mini Bonaim Raui. Ela falou, Irene, sua revista está excelente. Agora, sabe o que falta na revista? Grandes anunciantes. Aqueles anunciantes... Porque você faz milagre, mas também, né? Eu faço milagre, possível. mas tem até uma hora, até Deus fala assim, ó, agora você se vira, minha filha. Deu o pontapé inicial, você se vira. Mas você que é empresário, sabe que é uma coisa, Eli, que às vezes eu não consigo imaginar como existe... Aí vai um desabafo meu. Como eu não consigo imaginar como existem grandes empresários, pessoas que têm bastante dinheiro e não investem nada em cultura. Uma coisa que alimenta a alma, uma coisa que a gente fala, olha, porque a poesia, você sabe que é um remédio também para a alma. Como no nosso sarau, a gente fala, olha, você tem um probleminha, vai lá no nosso sarau que você vai sair muito melhor. Não com problema melhorado, né? Mas você vai sair livre do problema. Porque você não fica bem ouvindo aquelas músicas, aquelas poesias. Se os empresários fossem a um sarau, eles entenderiam que valeria a pena fazer aí uma propaganda, porque é muita gente que vai, sai feliz e muita gente que lê essa revista. A revista está ficando famosa na cidade. Eu acho que vale a pena mesmo, eles deveriam investir mesmo mais na... E as pessoas pensam assim, olha, não vou investir, isso daí é uma coisa, e a pessoa que pegar a revista, olhar, ó, só uma observação para você, você vai para o lado de lá, todo o seu dinheiro vai ficar aqui. Se você investir em cultura, pelo menos um pouquinho daquilo vai ficar aqui em outras almas e você vai levar coisas importantes também para ajudar na sua passagem para lá. E falar de passagem por lá, você sabe que amanhã, aliás, você é minha primeira convidada para o nosso programa na Rádio Educativa. A gente estava esquecendo de falar disso. Eu acho muito engraçado porque você me manda um e-mail e fala assim, tenho novidades. Eu ia estranhar se um dia você me mandasse um e-mail e falar, eu não tenho novidades, porque eu nem sei como é que você arruma tempo para fazer programa, para cuidar da revista, para cuidar das antologias, para escrever livros. E agora veio me avisar que tem um programa de rádio de 2 horas. Irene, com quantas horas tem o seu dia? Eu não entendo como é que você consegue isso. Às vezes a pessoa fala, mas como que você consegue fazer tudo isso? Por exemplo, se eu vou ao banheiro, eu já levo o jornal, eu aproveito esse tempo, eu não fico esperando. Eu acho a pessoa demora muito, na minha opinião, olha, eu não gosto de trabalhar com pessoa que demora a dar resposta. Por exemplo, olha, nós ainda vamos fazer uma reunião para decidir. Eu vou falar com fulano, eu falo com ciclano. Quando a pessoa fala, eu vou fazer uma reunião, tchau. Sabe? Quando a pessoa fala, porque tem determinadas coisas, eu acho que você ou não é, você faz ou não faz. É igual ontem eu estava conversando com um rapaz que eu fui visitar uma empresa, eu falei para ele, olha, observe, você sabe quando você é importante? Se quando você chega e eles anunciam o seu nome, se a pessoa recebe você rapidamente, você é importante. Se a pessoa dá um chá de cadeira em você e fala assim, ó, espera um pouquinho, ele está em reunião, espera um pouquinho, ele está em reunião, meu filho, tchau. É ou não é? Mas me fale um pouco sobre esse programa. Você já teve programa na Rádio Educativa, não teve? Já. Na Rádio Educativa eu trabalhei 6 anos e aí eu fui convidada pela Gilda Sintra, que é uma pessoa maravilhosa ali da Rádio Educativa. Ela falou, Irene, eu queria que você voltasse a fazer um programa aqui. Então nós vamos fazer mais ou menos como nós fazemos aqui o Ponto e Vírgula. Amanhã você vai falar sobre literatura, sobre poesia, você vai falar dos seus livros. Aí eu lembrarei de levar meus livros. Se você lembra. E o que a gente vai fazer? Músicas, porque a música que eu pretendo colocar lá são músicas também que você não ouve em todas as rádios, entendeu? Eu gosto de música clássica, música instrumental, aquelas músicas assim para jovens como nós. Também está faltando muito programa para jovens como nós, não falta? Então, lá e dia 8, dia 8 já... Bom, aí eu falo no dia 7, porque dia 8 nós vamos ter homenagem à mulher. Dia Internacional da Mulher. E lá, né, lá também já tem algumas poetisas já convidadas. Provavelmente a Ed Lemos e o marido vão estar lá. Ela é ótima. No dia 8. Agora, amanhã... Você vai falar de poesia, você vai falar de literatura, vai falar de mais o quê? Posso ler alguns poemas, porque eu nunca decoro poemas, eu gosto de lê-los, mesmo sendo meus. Mas nós podemos falar sobre tudo que você quiser, não há o menor problema.
E eu gosto muito de rádio, sabe? Porque a televisão você é preocupada com o tempo, com a imagem. Eu estou olhando naquela máquina lá, ali na minha frente, horrorizada, porque é terceira idade e a imagem é meio complicada. Mas o rádio é maravilhoso, porque o rádio é a voz só. Então você fica à vontade, você fica em casa. Eu gosto de rádio. A televisão eu não desgosto, mas gosto muito de rádio. Então você, ó, que está aí atento, Rádio Educativa, você pode ouvir diretamente na internet, é www.radioeducativafm.com.br. Rádio Educativa 87.9, amanhã das 2 às 4, Irene Coimbra, Educativa, e Eli Vietes, Lisboa. E Regina Baldini, Regina de Luca Baldini também vai estar lá. Ah, que bom. É uma parte, e você vai conhecer também os livros. A Regina vai falar dos livros dela, que é Tira o Pé da Minha Marmita, tá? Que mais que nós vamos falar hoje? Eu não posso esquecer de dar um recadinho do Toledo, porque senão ele me mata. O Toledo é avô, sabia? Não Ficou sabia. avô antes de ontem e tá se derretendo, né? E falou, Irene, manda um abraço pro Samuelzinho. Samuelzinho é o filho da Patrícia e do Matheus. Parabéns, Toledo, vovô, pode falar que é um vovô babão, né? Não é bobão não, viu, Toledo? Ele é tem babão. que fazer um poema para o Samuel. Eu falei para ele, agora só vai dar Samuelzinho nos livros dele, né? Ó, parabéns, Toledo, parabéns, Marinês, parabéns, Matheus e a Patrícia. E um beijinho para o Samuelzinho. Eli, eu acho que está chegando o finalzinho. Nós falamos tudo e tinha mais alguma coisa para falar? Falar com você é sempre muito agradável, porque se nós falamos de tudo, eu já me sinto muito em casa quando eu falo com você, mesmo no seu programa. E amanhã será um prazer enorme, das 2 às 4, ouvir boa música e conversar de maneira mais à vontade, porque no rádio isso é possível, né? Tá bem, muito obrigada, eu gostei muito de estar aqui. Obrigada, Eli. E você que gosta de escrever poemas, você também pode enviar para nós, viu? Envie lá a.poetisa@hotmail.com. Nós teremos também muito prazer em divulgar os seus poemas. Agora, na antologia, não posso falar que dá para participar, porque já encerrou dia 20, agora só a 4ª antologia. E eu tenho que ficar de olho ali no Guilherme, porque ele fica um sargentão ali na minha frente, falando, bateu, né, Guilherme? Encerrou, Guilherme? Encerrou. E eu espero você no próximo. Eu tenho que falar, Eli, nós esquecemos de falar do lançamento da antologia que vai ser amanhã, antologia da Academia Ribeirão Pretana de Letras. Esqueceu? A antologia da ARL vai ser no Palace amanhã às 20 horas. E nós estaremos lá para fazer a cobertura. Não esqueça, a partir das 20 horas amanhã no Palace, lançamento da antologia comemorando 65 anos, 65 anos de academia. E nós vamos mostrar esse lançamento no próximo programa, tá? Eu espero você. Tchau. Eu te